A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem um tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O pastor Osiel Gomes é o comentarista desse trimestre, ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tiriricau, São Luís do Maranhão. A lição de hoje é a lição 3. Jesus, o discípulo e a lei. O tema da antiga aliança deixa muitos cristãos em confusão. Seguimos as leis do antigo pacto ou não? Essa é uma pergunta que muitos de nós temos e Deus fornece uma resposta clara no livro de Mateus. Primeiro, é importante olhar para quem Jesus estava falando enquanto ele lecionava ali sobre a lei em Mateus 5. No início de Mateus 5 diz que Jesus subiu em uma montanha onde seus discípulos vieram até ele e lá ele começou a ensiná-los. Jesus aqui estava ensinando seus discípulos, seus companheiros judeus. Os discípulos de Jesus viviam sobre a antiga aliança, que era um vínculo que Deus fez com a nação de Israel através de Moisés, que era o mediador. Esse pacto foi feito entre Deus e a nação de Israel, que os israelitas escolheram seguir quando declararam todas as palavras que o Senhor disse que faremos. Êxodo 24:3. A lei consistia dos 10 mandamentos e outras 603 leis, fazendo ao todo 613 leis que a nação de Israel tinha que obedecer. A lei era uma ilustração para o israelita de que eles, em sua própria força, nunca poderiam manter toda a lei. Não importa o quão sagrado eles estavam tentando viver. Para que os israelitas ganhassem a posição certa, que é de justiça aos olhos de Deus, um sacrifício era constantemente necessário para mostrar seu arrependimento. A lei apontou para a necessidade de um Messias, um sacrifício para cumprir toda a lei. O texto áureo nos diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. A verdade prática nos diz assim: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: Jesus cumpriu toda a lei. Subtópico 1: um compromisso com o passado. É importante, irmãos, entender que Jesus entrou em cena em um ponto crítico da história judaica. Seus contemporâneos terrenos foram a última geração antes da destruição do templo. Durante esse tempo, as forças que moldaram o judaísmo pelos próximos 2 milênios já estavam em jogo completo. Desde a época de Esdras, a lei de Moisés estava se tornando parte da vida dos judeus de maneiras que nunca antes tinha acontecido. A corrupção entre os sacerdotes, governantes, a maré crescente do helenismo deram origem a vários movimentos populares cuja principal preocupação era viver fielmente de acordo com a Torá. Com as leis da Torá afetavam questões práticas como a preparação dos alimentos, a fixação de calendários. As pessoas começaram a formar associações e sociedades nas quais os costumes eram padronizados de acordo com o ensino de mestres reconhecidos.
A história observa a existência de dezenas de seitas no judaísmo do primeiro século. Provavelmente os mais conhecidos entre esses foram os fariseus e os essênios. Quando Jesus já começou o seu ministério público, as sinagogas haviam se formado por toda a terra de Israel e academias haviam sido estabelecidas em Jerusalém para treinar rabinos que pudessem ensinar e julgar em toda a nação. Esses homens instruídos ensinavam doutrinas, parábolas, crenças judaicas e folclore, mas sua principal função era assegurar a observância adequada da lei judaica. Isso incluiu direito geral, bem como direito religioso. Muitos cristãos acreditam que Jesus rejeitou a lei rabínica, mas isso não é exatamente verdade. Jesus muitas vezes encontra-se em desacordo com os rabinos de sua época e com suas interpretações da lei. No entanto, foi no contexto da lei e da cultura judaica que Deus escolheu revelar o Evangelho. Essa é principalmente a razão pela qual encontramos Jesus disputando com os rabinos judeus e não com os filósofos gregos. Subtópico 2. Jesus não veio destruir a lei. Aqui Jesus não só se identifica como o Messias, mas também declara que ele não veio para atacar a lei dada por Deus, mas veio cumprir a lei. No versículo 18, Jesus ensinou que nem um pouco da lei passaria até que todos fossem cumpridos. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que a lei sob a qual viviam há tanto tempo era proposital e que precisava ser seguida completamente até que fosse cumprida, até que o trabalho de Jesus fosse realizado. No grego original, Jesus diz que a lei deve ser seguida até que tudo deve acontecer, o que significa entrar em vigor ou emergir. Jesus, obedecendo à vontade de seu Pai, seguiu perfeitamente a lei para cumprir a lei, e o que surgiu como resultado foi um novo pacto. O próprio Jesus declarou a realização de seu propósito logo antes da sua morte, quando ele disse: está consumado. Subtópico 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Os fariseus tentaram externamente seguir a lei e buscavam justiça através da lei. Em Mateus 5,20, Jesus acrescentou ao seu ensinamento sobre a lei quando ele disse que era necessário uma justiça que excedesse o que a lei poderia fornecer para entrar no reino dos céus. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que nasceram sobre a lei, que eles devem continuar a seguir a lei até que tudo seja cumprido. Quando a antiga aliança foi cumprida, fosse cumprida, um novo pacto melhor surgiria. Na cruz, Jesus suportou todos os pecados da humanidade para que possamos ser feitos justiça diante de Deus. Essa justiça vem de acreditar em Jesus, não de qualquer obra que possamos fazer ou de várias leis que possamos manter. Essa justiça está acima e além do que poderia vir da lei. A verdade em ação. A lei foi criada com um propósito. E embora Jesus tenha cumprido a lei e estejamos livres dela, ainda é importante entender. Jesus demonstrou os princípios estabelecidos na lei. E quando seguimos Jesus e seguimos seus ensinamentos, estamos naturalmente seguindo os mesmos princípios estabelecidos pela lei. Compromisso de seguir os ensinamentos de Jesus. É o seguinte, então, primeiro podemos ver que Jesus não veio para se livrar da lei ou torná-la inválida. Em vez disso, ele passou a cumprir o verdadeiro significado e propósito do que era a lei, onde a lei dizia não mentir, não roubar, não cometer adultério. Jesus obedeceu perfeitamente à lei moral e nunca pecou, onde a lei falava sobre sacrifício, exigências de derramamento de sangue para o perdão dos pecados. Jesus era o sumo sacerdote que derramou o seu próprio sangue para o perdão de nossos pecados, onde a lei falava sobre o Messias vindo.
Jesus era aquele Messias, aquele nascido da mulher virgem, aquele que é a semente de Abraão, que seria um profeta, que seria um sacerdote, que foi crucificado e que ressuscitou dos mortos. Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. Subtópico 1, o que a expressão letra da lei significa. O conhecimento do pecado vem através da lei. É a ferramenta consumada que identifica e expõe o pecado. Uma vez que temos o conhecimento da lei, não temos outra alternativa a não ser admitir que somos pecadores miseráveis e precisamos de perdão, que só vem pela fé em Cristo. Quando ficamos cara a cara com a lei perfeita de Deus, que o horror do pecado está exposto e nossa necessidade desesperada do dom de salvação de Deus se torna clara. O cristão, ele ama a lei de Deus. O cristão estima a lei de Deus. O cristão se deleita na lei de Deus, concorda com ela e a considera como boa e não culpa a lei por seus próprios fracassos. Em vez disso, o cristão admite, e aqui está um ensinamento crucial e prático, que há em todos nós, quanto esse corpo caído durar e vivermos na terra e a realidade do pecado habita em nós. Outra maneira de ver isso é assim: a lei não causa nossa derrota, a lei define nossas vitórias. É o pecado que causa nossas derrotas. Subtópico 2, a perspectiva teológica da lei. Seguir a letra da lei significa exatamente o que diz. Você deve seguir todos os princípios da lei e obedecê-los para serem aceitos à vista de Deus. Sei que parece uma tarefa assustadora e é porque é mesmo. O problema com a letra da lei é que ninguém foi capaz de segui-la completamente. Presta atenção, há 613 mandamentos ou leis do Antigo Testamento que eram necessários para serem seguidos. Verdade seja dita. Manter os 10 mandamentos já era difícil o suficiente. Como você vai conseguir seguir 613? Jesus disse em João 5:39. Você procura nas escrituras porque você acha que nelas você tem a vida eterna. São esses que testemunham sobre mim. As escrituras do Antigo Testamento eram sobre Jesus, que veio cumprir todas as profecias e requisitos que a lei do Antigo Testamento estipulava que era necessário para ele ser o Messias, bem como viver essa lei perfeitamente, algo que só ele poderia fazer, porque ele é Deus em carne e osso. A lei pode ter sido dada a Israel, mas não tinha o poder de justificar os pecados. Em vez disso, a lei trouxe uma maldição a todos que falharam em manter seus preceitos perfeitamente, pois não há ninguém justo aos olhos de Deus. Todos estão aquém do padrão perfeito de Deus. O homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Subtópico 3, a lei e a verdade do Espírito. Seguir o espírito da lei é simplesmente não colocar a estrita adesão da lei acima da pessoa a quem a lei é destinada a servir. Jesus deu um resumo final do espírito da lei quando disse isso. Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é como? Ame. Não há versículo maior, na minha opinião, que resume o espírito da lei, verso a letra da lei, do que esses versos. Resume-se amar a Deus e amar as pessoas. Cada um das 613 mandamentos tem esses dois comandos como base, coração ou o espírito por trás dele. Os fariseus, eles estavam tentando prender Jesus.
Eles estavam mais preocupados em se é legal curar no sábado do que sobre a necessidade do bem-estar do homem. Eles estavam seguindo a letra da lei. Jesus viu corações teimosos dos fariseus. Ele também reconheceu a condição e a necessidade do homem e sabia que tinha o poder de curá-lo. Ele escolheu fazer o bem e curar o homem. Ele estava seguindo o espírito da lei. Subtópico 4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Embora a lei judaica, como a conhecemos hoje, não tenha se desenvolvido plenamente até o segundo século, podemos ver claramente em todo o Novo Testamento como Jesus e seus discípulos interagiram com as questões legais populares de sua geração. Embora os cristãos não estejam sob a lei tem seu propósito. O ponto central do Evangelho de Deus é Jesus Cristo. E como ser salvo é a verdade única, mais importante que um pecador precisa saber. A justificativa da fé em Cristo é o único caminho para Deus, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação para todos que acreditam. A letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo que grava a vontade de Deus no coração. Tópico 3. A justiça do reino de Deus. Subtópico 1. Quem é grande no reino de Deus? O que faz uma pessoa grande? Uma pessoa que pode ter habilidades e habilidades superiores, pode ganhar os concursos públicos e alcançar muito sucesso pelos padrões mundiais, mas aos olhos de Deus essas coisas não são importantes para realmente grandes à sua vista. São aqueles que são servos humildes. Eles podem servir à luz local ou podem servir fora de vista, mas se servirem com a humildade de uma criança, eles são ótimos à vista de Deus. Jesus nos apresenta a ideia de que, como seus seguidores, devemos lutar pela eterna grandeza, grandeza que durará além da morte. Este é o tema-chave do Sermão da Montanha. E superfícies ao longo de toda a mensagem você verá isso. Jesus quer que seus seguidores saibam que há grandes benefícios, bênçãos e recompensas para os discípulos que seguem suas instruções e atendem aos seus mandamentos. No contexto, Jesus acabou de rebater a acusação que alguns levantaram contra ele, de que ele estava acabando com a lei. Ao contrário, Jesus respondeu que ele estava aqui para cumprir. Ele então passou a citar o ensino farisaico de que nenhum J, que é o iod, né, a menor letra do alfabeto hebraico, passaria da lei até que tudo fosse cumprido. Claro, nessa declaração Jesus está usando um pouco de humor contra os fariseus. Já falei em outros vídeos aqui que eles tinham o hábito, por economizar o papiro ou o pergaminho, né? Eles começavam a escrever e quando chegava no final não dava, eles comiam alguns acentos e isso modificava algumas palavras da lei. Mas ao contrário, Jesus estava, na verdade, ele levanta a barra sobre eles e mostra que eles não eram meticulosos o suficiente. Enquanto eles se concentravam principalmente na obediência externa à lei, Jesus mostra no restante de seu sermão que realmente importa é a atitude interior do coração. Por exemplo, ele explicará que o pensamento e atitudes que levamos de assassinato ou adultério são tão ruins quanto às próprias ações. Os fariseus estavam se concentrando em cada detalhe da lei. Jesus os faz ainda melhor. Concentra-se no título. Além disso, ele estava se concentrando nas ações externas e Jesus enfatizará os motivos internos dos seus corações.
No entanto, a grandeza eterna não é apenas uma questão de motivos, mas para o máximo impacto eterno, Jesus explica que devemos não apenas viver obedientemente, mas também ensinar os outros a fazerem o mesmo, mais do que se preocupar com o que está à vista. O Senhor vê o que está no interior do homem. Subtópico 2, a justiça do reino de Deus. Não havia ninguém mais justo do que os escribas e fariseus no dia de Cristo, mas só o Senhor Jesus é bom, só Ele é perfeito. Ele é justo, ele sozinho, Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é Cristo. Se a justiça dos escribas e fariseus no dia de Cristo não era o suficiente, então ainda é insuficiente em nossos dias também. A menos que estejamos cobertos pela justiça de Cristo, a menos que estejamos salvos pela graça através da fé em Cristo, nunca entraremos no reino de Deus. Mas acreditando que em seu nome estamos eternamente cobertos por sua justiça, imediatamente nos tornamos co-herdeiro de Cristo, que está chegando em breve para estabelecer o seu reino. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Para concluir, muitos cristãos veem erroneamente o Sermão de Cristo no Monte como uma passagem de salvação para os incrédulos, em vez de uma promessa de reino para aqueles que são salvos pela graça através da fé. Jesus ensina pela palavra e pela ação, dizendo e fazendo. Seu exemplo de vida é nosso guia e nosso encorajamento. Há uma ligação entre o que dizemos e o que fazemos. E quando este elo é forte, somos fortes no reino de Deus. Estamos andando enquanto falamos. Sinceridade e integridade da vida é o que somos chamados. Mais um ensino, mais uma aula. Quero agradecer aos novos inscritos. Se você ainda não é inscrito, se você chegou aqui agora até o final desse vídeo, compartilhe, indique esse vídeo para mais alguém. Querendo o Senhor, irmão, se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.